Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com os controladores proporcionais. A ação de controle proporcional pode ser considerada como uma evolução do sistema de controle liga-desliga. Fazendo uma pequena reflexão sobre os controladores liga-desliga, nós vimos que eles possuem uma estrutura bem simples, são fáceis de projetar e é possível ter um erro razoavelmente pequeno em regime permanente. E as principais desvantagens são: eles apresentam baixa eficiência e um elevado número de partidas. Isso provoca diminuição considerável da vida útil do atuador. E o erro em regime permanente nunca será zero. Pode até ser bem pequeno, mas nunca será zero. Então nós estudaremos o controlador proporcional, que também possui uma estrutura simples, são relativamente fáceis de projetar e também possuem erros razoavelmente pequenos em regime permanente. No entanto, a gente consegue eliminar duas desvantagens do controlador liga-desliga. O controlador proporcional permite aumentar a eficiência do sistema, elimina as comutações do atuador, pois esse controlador ele gera um sinal de controle que é contínuo e não binário, como é o caso do controlador liga-desliga. No entanto, o erro em regime permanente nunca será zero. E esse controlador proporcional, em conjunto com a ação integral e derivativa, que nós veremos mais adiante, nos possibilitará melhorar significativamente o desempenho do sistema de controle no regime transitório e em regime permanente. Para a gente ter uma ideia inicial de como funciona o controlador proporcional, vamos analisar a figura 3.5, onde nós temos um sistema formado por um forno industrial com aquecimento a gás. Quando a gente quer aumentar a temperatura do forno, a gente possibilita um fluxo maior de gás. Quando a gente quer diminuir a temperatura do forno, diminui-se o fluxo de gás. O mecanismo que é manipulado para se ajustar o fluxo de gás é uma válvula. E no caso, usaremos uma válvula proporcional que terá uma abertura de 0 a 100%. Num controlador liga-desliga, essa válvula ou estaria totalmente fechada ou totalmente aberta. Então, ao se utilizar uma válvula proporcional, nós conseguiremos ter um controle mais fino da temperatura do interior do forno. Agora vamos pensar como funciona o controle proporcional. Se a temperatura ultrapassar o set point, significa que nós devemos diminuir o fluxo de gás e vice-versa. Assim, no controle proporcional, a válvula de gás mudará o percentual de abertura a partir da amplitude do erro. A gente pode resumir a ação de controle proporcional a partir dessa equação. O sinal de controle U é igual a um ganho proporcional K vezes o erro. No exemplo do forno industrial, U representaria o percentual de abertura da válvula de gás. E K representa o quanto eu desejo abrir a válvula a partir do sinal de erro. No projeto de um sistema de controle, o projetista terá a tarefa de definir qual será o valor desse K. Quanto maior for o valor de K, mais rápida será a atuação no sistema de controle, pois com um K maior, teremos uma ação de controle U maior também. Quanto menor for o valor do parâmetro K, mais lenta será a resposta do sistema de controle, pois U terá amplitude menor. Em resumo, o parâmetro K define a velocidade de resposta do sistema de controle. Além disso, veremos que quanto maior for o valor de K, menor será o erro em regime permanente. Para comparar o desempenho do controlador proporcional com o desempenho do controlador liga-desliga, nós vamos refazer a simulação do controle de velocidade do motor CC, substituindo o controlador liga-desliga por um controlador proporcional, onde a ação de controle U
será igual ao parâmetro k vezes o sinal de erro. Então, o controlador proporcional é representado por esse bloco k. Eu adicionei um bloco limitador para que a ação de controle não chegue a valores muito elevados, já que toda fonte de alimentação prática possui um limite. Então, esse limitador é apenas para deixar a simulação mais realista. Então, vamos fazer um primeiro teste com um ganho proporcional k igual a 1. Vamos rodar a simulação e vamos comparar o gráfico do setPoint e da variável controlada. Então, vejam só que nessa primeira simulação, a variável controlada em azul está bem longe do setPoint. Então, significa que esse primeiro projeto que eu realizei com ganho k igual a 1 não é tão bom. Agora vamos plotar o gráfico da variável manipulada. Vejam só que a variável manipulada possui um comportamento suave. Não tem mais aquele comportamento chaveado que é típico do controlador liga-desliga. Então, nesse caso, o motor de corrente contínua irá receber um sinal de tensão suave. No entanto, o erro em regime permanente é bem elevado, cerca de 75 RPM. Para diminuir esse erro, nós teremos que aumentar o ganho proporcional, pois assim nós teremos um sinal de controle com amplitude maior e o erro reduzirá. Então vamos aumentar esse ganho k para 5 e rodar novamente a simulação. SetPoint, variável controlada. Então vejam que com ganho proporcional maior, o erro diminuiu. Aqui o erro está em torno de 15 RPM. Vamos aumentar um pouco mais o ganho proporcional para 20. E agora vocês verão que o erro será bem pequeno em regime permanente. Então vejam só que agora o erro já está bem pequeno, em torno de 4 RPM. Nós podemos ainda aumentar mais o ganho proporcional no intuito de tornar o erro praticamente imperceptível. Então vamos lá, setPoint, variável controlada. Então vejam só que agora o erro está praticamente imperceptível, em torno de 1 RPM. Se a aplicação permite um erro de 1 RPM em regime permanente, nós atingimos o nosso objetivo de controle. E vejam que a variável manipulada sempre se mantém suave, o que não ocorre no controlador liga-desliga. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam o princípio de funcionamento do controlador proporcional. Na próxima videoaula, estudaremos a ação integral. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!